Pronto, gravando. Vamos lá, pessoal, nossa aula de hoje sobre classicismo em Portugal e o grande nome do classicismo em Portugal, Luís Vaz de Camões. Passamos aí uma semana lendo e ouvindo Camões de forma muito interessante através das vozes de vocês. Fiquei muito feliz, estou muito feliz com o resultado da atividade. Sonetos chegando a todo momento. Muito bom. E vocês têm percebido, né, como é interessante trabalhar essa oralidade, essa vocalidade de pensar o sentido, o significado de cada verso e colocá-lo em voz alta, né, poesia em voz alta. Para a gente começar, vamos retomar a última questão daquela nossa atividade que ficou pendente, e ela é perfeita para a gente pensar o classicismo e pensar todo o estudo sobre a história da literatura. Essa questão traz algo muito interessante para a gente pensar como lidar com esse estudo da literatura a partir da história, né? A história da literatura não deve ser um cabresto que diga para a gente, nós temos que ler os autores a partir destas características gerais. Não. Né? As características da história da literatura servem para a gente ter um norte, uma base, uma referência histórica de qual o contexto em que aqueles autores escreviam, né? Mas essas características, esse contexto histórico não deve ser uma amarra, um cabresto para que a gente só consiga ler o autor a partir daqueles dados. Na verdade, os grandes autores, eles ultrapassam exatamente essas picuinhas históricas, digamos assim, essas características gerais, né? Então, questão 5. Mirela, pode ler para a gente? Você já está tão ativa aqui no chat. Obrigado. Peraí. Vocês sabiam que os grandes movimentos literários e artísticos, como o classicismo, são representados por determinadas características gerais para que possamos ter uma visão ampla do contexto histórico, mas olharmos a individualidade de cada autor, muitas vezes aquelas características gerais entram em conflito. Um pequeno exemplo é citado no vídeo ao dizer que famosas peças teatrais da época não respeitavam exatamente o modo clássico de apresentar as cenas trágicas, pois o autor em questão representa tais cenas em primeiro plano, como toda sua crueza e violência, enquanto o clássicos as deixavam de algum modo veladas, escondidas. A que autor estamos nos referindo? Isso aí. Sófocles. Agora esse Sófocles, Esquilo. Esses nomes são estranhos, né? Pode deixar então que aí eu falo a pronúncia deles para vocês. Alternativa A, Sófocles, tá? B, Ésquilo, são palavras aí, gente, paroxítonas, né? Então, prestando atenção no acento, ele vem na antepenúltima sílaba, então ela tem que ser a mais forte. Sófocles, Ésquilo, né? São nomes gregos, né? Então eles são realmente, para quem não conhece, uns estranhos à primeira vista. Luís Vaz de Camões, alternativa C, ou Shakespeare, alternativa D. E aí, quem lembra do vídeo complementar que a gente passou do canal Brasil Escola? A professora fala sobre isso, né? Fala que um desses autores já quebra com essa ideia de seguir padrões greco-latinos, né, é muito forte no classicismo, né, o retorno aos padrões greco-latinos, mas a professora vai dizer que esse retorno não é uma repetição, é impossível que seja uma repetição, né, repetir um milênio depois, aliás, bem mais de um milênio depois, né, quase 2 milênios depois, um padrão que funcionava numa Grécia primitiva. Né? Então, o classicismo tenta buscar certa harmonia, certa repetição de alguns padrões gregos, greco-latinos, mas isso não acontece
como se fosse uma mera repetição. E aí ela vai dizer, vai citar esse exemplo desse autor, né, que nas tragédias gregas de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides, que são os 3 grandes nomes da tragédia grega, geralmente, né, a crueza e a violência não apareciam em primeiro plano, porque existia o coro grego, né, muito importante nas peças da tragédia grega, vinha nesse momento e cantava a cena, né, para que aquilo não acontecesse a olhos nus, até porque não existiam tantos efeitos especiais para fazer determinadas cenas, né? Você imagina como é que na peça Édipo Rei vai aparecer ali em cena o Édipo arrancando os seus olhos, né? Então isso não tinha nem efeitos visuais para que isso acontecesse no palco. Só que ela vai dizer que um desses autores classicistas, essa violência vem para o primeiro plano, ela não é mais narrada por um coro, mas sim aparece no palco. De que autor ela está falando? Então, alternativa A, B, C ou D? Quem lembra? Ninguém. Ó, começou a aparecer Shakespeare. aqui. É isso aí, gente, exatamente, é no Shakespeare, né? É o Shakespeare, dentre esses, aliás, 2 deles são gregos, que eu coloquei aqui nas alternativas, então já não poderiam ser eles, então só sobra o Camões e o Shakespeare. E dentre esses 2, quem é mais conhecido pelo teatro, né? Pelo texto dramático, e ainda mais pelo texto trágico? É o Shakespeare, né? Então, em Otelo, no final morre quase todo mundo, e é a cena no palco, né? Não tem coro que vem dizer, né, das mortes. A coisa, a crueza e a violência vem em primeiro plano. Então, isso aqui é interessante para a gente pensar isso, né? As características gerais do contexto histórico, quando a gente fala em retorno aos padrões greco-latinos, por exemplo, retorno até certo ponto, né? Busca-se uma certa repetição, um certo retorno, mas os grandes autores quebram esses paradigmas. Para a gente continuar entendendo melhor isso, eu trouxe aqui um mapa mental do Descomplica, um canal muito interessante do YouTube aí, que ele disponibiliza esses mapas mentais de forma gratuita, né, nas descrições dos seus vídeos, e eu sugiro que vocês estudem através deles, são bem interessantes, né, mas sempre com uma visão crítica. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, que tem um errinho nesse mapa mental aqui, mas é uma questão de um errinho, uma data histórica, né? Mas, em geral, ele é bem interessante, ele vai falar qual é o contexto histórico do classicismo. A gente tem, nós vimos lá, vamos passar por isso bem rápido, para que a gente possa chegar no Camões e ler os textos que eu selecionei com tranquilidade. Qual é o contexto histórico? Até porque a gente já viu isso na aula do Brasil Escola. O classicismo, a gente pode dizer que é o renascimento na literatura, tá? São sinônimos. O renascimento, um contexto mais amplo, né, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e o classicismo é o renascimento concretizado na literatura. Então, o contexto histórico é esse fim da Idade Média, muito causado, né, muito influenciado pelas grandes navegações. Nós estamos ali no século 14, 15, 16, né, o 300, 400, 50, como se dizia, porque a Itália é o país mais forte, ali culturalmente falando, nesse começo do humanismo, do Renascimento, né? Depois Portugal e Espanha se agigantam exatamente por causa das grandes navegações, né? Pela descoberta, entre aspas, da América e por terem chegado às Índias, etc., né? A colônia portuguesa, naquela época, chegava até o Japão, né? Então, imagina Portugal, um país minúsculo, né? Que era responsável, digamos assim, que queria ser dono do mundo, né? E aí tem o Tratado de Tordesilhas e toda aquela história que Portugal e Espanha dividem o globo entre eles, né? E aí a França e a Inglaterra ficam perguntando, mas quem foi que disse que isso, como assim, né? Vocês dividem entre vocês e nós, né? E vejam aí a cultura, a visão do europeu na época, né?
que é um pouco até hoje, né? Que eles são os donos do planeta, né? Então, só que na época isso era mais explícito, né? Então, as grandes navegações deram maior espaço para a sociedade descobrirem e se aventurarem no desconhecido, e a religião vai deixando de ser o grande centro, né? Porque na Idade Média é o tempo da Igreja Católica, das guerras santas, né? Ali, muitas guerras na região da Península Ibérica entre árabes né, a guerra entre católicos e muçulmanos, e tem uma grande influência em toda a cultura ibérica e, portanto, na nossa também, desses árabes, né? Dos árabes e de todos esses povos bárbaros que passavam por essas regiões. Então, nós temos nessa época uma abertura para modificações também no âmbito religioso e filosófico, né? E aí vem a Reforma Protestante, já no século XVI, que vai já causar uma maior celeuma, tem gente chegando aqui, não, dentro desse contexto histórico, que a Reforma Protestante, inclusive, já vai nos encaminhar para o Barroco, né? Porque vai exigir que a Igreja Católica volte com força, né? E aí o Barroco é exatamente, nós vamos estudar mais para frente, todo esse dualismo, esse paradoxo de um homem que já tinha se voltado para a ciência, o antropocentrismo, né? Já tinha saído do teocentrismo, em que Deus era o centro, para o antropocentrismo, em que o homem passa a ser o centro, mas com a Reforma Protestante e depois a Contra-Reforma Católica, a gente vai ter aí novamente guerras religiosas violentíssimas, né? Foram vários os movimentos com muitas mortes na Europa entre católicos e protestantes no século XVI. Então, e a gente vai ver o quê? Por isso que esse contexto é bem interessante para a gente pensar Camões, né? Agora sim tem gente chegando. Bem-vinda, Daniela. Porque o Camões é o grande nome do classicismo em Portugal, mas ao mesmo tempo ele já é um prenúncio do Barroco, né? Então vejam como é complexo e ao mesmo tempo interessante, né? Tanto é que existe um outro termo para falar dessa transição entre o classicismo e o Barroco, que seria o maneirismo, né? O Camões seria um grande maneirista. E por que maneirista? Porque exatamente a maneira de escrever, a forma de escrever, começa a ganhar um relevo muito grande perto do conteúdo, digamos assim, para simplificar, né? Enquanto o classicismo ele tenta ser límpido, harmônico, claro, muito claro, né? O conteúdo deveria ser mais importante do que a forma, fazendo uma generalização um pouco didática, né? Mas quando a gente chega no maneirismo e aí depois o barroco, a forma se torna até mais importante do que o conteúdo. E aí a gente vai tendo esse balanço, né, entre duas vertentes da arte em geral que o Nietzsche vai falar, né? O apolíneo, que é aquele da harmonia, da beleza, e o dionisíaco, que é aquele do caos, do caótico, das formas rebuscadas. Então, o movimento histórico das artes, e é o Nietzsche que vai sugerir essas imagens, né, estaria sempre nesse pêndulo entre o apolíneo, que é o deus Apolo, o deus da beleza, o deus da harmonia, e Dionísio, né, que é o deus do vinho, do teatro, das festas, né? Então, o Camões, ele é um grande nome do classicismo, mas já numa passagem para o barroco. E isso a gente vê em todos os textos dele, como vamos ler daqui a pouco. 2 sonetos e um pouco da épica, se der tempo hoje, né? Então, as principais características do classicismo seriam esse universalismo, né, que busca entender as ideias universais. A Europa se entendia, inclusive, como o centro do universo, acabamos de falar isso, né? Então, esse universalismo é um universalismo teórico deles, dos europeus, né, que acham que seus temas, que suas preocupações, que sua forma de ver o mundo é universal, é a que importa, é a mais importante de todas, né? E isso só vai mudar no século XIX e XX, com a antropologia, com as pesquisas sobre pesquisas sérias sobre os povos originários, né, para perceber
que existem muitas concepções de mundo diferentes e que não é a europeia que é a verdadeira, né? Isso é todo um transcurso filosófico e histórico que vai desaguar no nosso tempo, né? Então, nós temos o universalismo, a cultura clássica, né? Então, no Renascimento, o classicismo, eles tentam, para fugir da Idade Média, em que a religião era o centro de tudo, eles se voltam lá para a antiguidade clássica, né, em que ainda não existia essa igreja católica forte e, portanto, existiam outras formas de pensar, né, e daí um grande retorno a Aristóteles e a Platão, que são os dois grandes filósofos da antiguidade clássica, né? O predomínio da razão, logo se vê, né, contra a fé, contra a emoção, vem esse predomínio da razão, um ideal platônico de beleza. Vocês já viram com o professor de filosofia a alegoria da caverna de Platão? É o mito Já. da caverna? Isso. Já. Pronto, pois né, a gente não precisa se aprofundar tanto nisso, porque eu trouxe até umas imagens para vocês, mas é uma alegoria perfeita para a gente entender o que é esse ideal platônico de beleza, né? Essa ideia de que existe um mundo extrasensível, um mundo ideal, né, que não é esse nosso aqui, um mundo concreto que a gente vê, mas um mundo ideal onde lá nesse mundo ideal é que existe de fato a beleza com B maiúsculo, a justiça com J maiúsculo, a verdade com V maiúsculo. Aí vocês dizem, mas professor, isso não é o paraíso cristão? Vocês têm toda a razão, né? A relação aí entre o pensamento platônico e o cristianismo é muito fácil da gente perceber, né? Tanto é que São Paulo, né, que é o grande apóstolo, grande escritor do Novo Testamento, que inclusive é em grego, né, segundo os estudiosos, deve muito a Platão, a esse pensamento platônico, né? Então, vocês dizem assim, nossa, mas o homem roda para mudar e vai para o mesmo pensamento? É verdade, né? Tenta sair do pensamento cristão estrito da Igreja Católica e vai para o neoplatonismo, que, na verdade, de certa forma, pensa a mesma coisa, né? Essa ideia dualista de um mundo terreno feio, errado, ilusório, e um mundo superior, ideal, paradisíaco, né? Então, o classicismo também prega um rigor formal na estética, exatamente buscando esse ideal platônico de beleza. Então, os grandes nomes, e aqui é que está uma coisa muito estranha nesse mapa mental do... Vocês estão falando de algum problema na internet? Se tiverem com problema aí para me escutar, digam que aí eu mudo para o áudio do celular, tá? Ah, então deve ser lá na Letícia. Beleza. Então, os nomes em destaque aqui que o mapa mental do Descomplica coloca entre o classicismo, o grande problema aqui é colocar o Dante, né? Porque o Dante Alighieri, na verdade, ele é muito anterior, ele é lá muito anterior, assim, 2 séculos, né? Uns 200 anos antes, porque ele é do humanismo, ele é o grande cara do humanismo, né? Então, a Divina Comédia não é de 1555, né? A Divina Comédia é do começo do século XIV, né? 1320, por ali, 1340. Então, é muito estranho esse erro aqui que eles colocaram no ano de publicação da Divina Comédia. O Francesco Petrarca também é bem mais antigo que o Camões, mas ele é coerente colocar ele aqui como representante do classicismo, porque ele é considerado o inventor dessa forma do soneto italiano, é chamado de soneto italiano, ou inclusive soneto petrarquiano, porque foi esse cara aí que, digamos assim, instituiu essa forma. E o que é o soneto, gente? Vocês aí andaram lendo bastante. É esse poema em uma forma fixa, em que a gente vai ter sempre 2 quartetos e 2 tercetos, somando 8 com 6, 14 versos, tá? Então, aquela antologia que eu passei para vocês, cada númerozinho daquele é um soneto inteiro, né? Porque às vezes vocês falavam assim, eu vou ler agora o soneto do Camões, parte 9.
como se todo o livro fosse a ideia, fosse o soneto, né? E cada número uma parte. Não, cada número é um soneto inteiro, tá? Aquilo é o soneto, cada número um soneto. É porque o Camões ele não dava título a cada soneto, e aí acaba que fica essa confusão, cada edição coloca um número diferente para o soneto, por isso que é mais interessante até a gente falar que o título do soneto é o seu primeiro verso, né? Amor é um fogo que arde sem se ver, seria o título daquele soneto, já que eles não têm título, a gente adota o primeiro verso, né? Então, o soneto é essa forma fixa, que é praticada até hoje, de 14 versos divididos em 4 estrofes. E o Luís Vaz de Camões, o grande nome do soneto em língua portuguesa, né? Depois dele, claro, tivemos grandes outros sonetistas, Jorge de Lima, por exemplo, Vinícius de Moraes, né, no Brasil do século XX, mas temos aí esse grande precursor incontornável, que é o Camões. No classicismo, a gente pode falar também da lírica, da medida velha e da medida nova, né? A medida velha ainda em relação com muito próxima dos trovadores, né? A redondilha menor e a redondilha maior, né? E nós temos a medida nova, que é aí a chegada do soneto, dos versos decassílabos, né? Todos aqueles sonetos lá do Camões que eu passei para vocês, e do Sá de Miranda também, que foi o cara que trouxe o soneto petrarquiano para Portugal, são em versos decassílabos. Então vejam como esse rigor formal, né? Todo mundo ali seguindo, tentando escrever dentro desse mesmo padrão de de versos decassílabos, sonetos, etc. Então estruturava o que chamamos de clássico por meio de sonetos, trabalhando temas filosóficos e existenciais, além da ambiguidade amorosa. Não quer dizer que essa medida velha tenha sido esquecida, tá? O próprio Camões tem poemas super famosos em redondilhas maiores, né? Como os Sobo los Rios, né? Que é um poema famosíssimo dele, em que ele fala do seu naufrágio, que é inclusive um acontecimento aí muito característico da vida dele, só para a gente falar um pouquinho sobre a vida do Camões. A biografia do Camões é um grande enigma, né? Apesar de ser esse grande nome da literatura portuguesa, e quantas pesquisas já se fizeram para tentar descobrir uma biografia mais clara sobre ele, mas não existem documentos que possibilitem uma biografia muito clara, né? Então a gente tem aí uma biografia enigmática, né, de um homem que teria nascido aproximadamente em 1525 e falecido em 1580, né? E aí ele teria viajado muito por essas colônias portuguesas, né, em Macau, na África também, e por essas viagens é que ele teve a grande, digamos assim, a sabedoria, né? A grande vivência, a grande experiência prática para escrever Os Lusíadas, que é um poema épico de viagem. Ele relata a viagem dos portugueses, do Vasco da Gama, na descoberta das Índias, né? Então ele precisou dessa experiência também como pelos mares, né? Por onde se passava, por onde se viajava, como se viajava naquela época, para poder escrever aquele poema. E aí tem um monte de histórias ao redor de tudo isso, né? Uma delas mais conhecida e mais polêmica diz que ele, nesse naufrágio em que ele estava voltando para Portugal, ele estava com a sua musa Dinamene, que seria uma donzela chinesa, e aí ele teve que escolher entre salvar no naufrágio ou os manuscritos dos Lusíadas ou a musa Dinamene. E aí, quem vocês acham que ele salvou? A musa, Deveria ter os salvado, manuscritos. deveria ter salvado a musa, né? Porque se essa história fosse comprovada hoje, eu acho que o Camões ia ser cancelado, né? Para usar um verbo bem contemporâneo. Ele teria deixado a sua musa morrer afogada para salvar os manuscritos dos Lusíadas. O que é que vocês acham disso? Tem nem o que falar.
Sei nem o que falar, né? Então, muita gente diz que isso é mais uma das lendas, né, da biografia do Camões, mas fica sempre essa pulga aí, uma pulga atrás da orelha nessa história. Então, pessoal, para a gente passar para os textos, eu acho que a gente vai ficar na lírica hoje e deixar a épica para a próxima semana. Eu tenho um vídeo aí de uma colega de vocês que é uma produção linda. Todos os vídeos que vocês fizeram são maravilhosos, mas essa daqui, ela fez uma montagem. Olha só, acho que vocês vão gostar. É o vídeo da Ana Beatriz. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor? História. Sou Ana Beatriz, do primeiro ano de administração lá, e eu recitei 19º verso do soneto de Luiz Carlos. Isso aí. Muito legal, né, gente? A Globo tá perdendo? Também acho. Que montagem interessante, né? Como que ela conseguiu, a partir, né, de cada verso, pensar uma cena, né? E aí, ela, a partir disso, né, ela consegue... Vou deixar aí a galera fazer os aplausos merecidíssimos, né, para colega Ana Beatriz. Oscar, exatamente. Muito bom. Como, né, ela percebe exatamente... Merece palmas. Merece, sim, muitos aplausos, muitos aplausos. Então, o pessoal já está aí no chat aplaudindo. Ela consegue perceber a teatralidade do soneto camoniano, né? Como cada verso é plausível de gerar uma cena. E, ao mesmo tempo, ela percebe o racionalismo desse poema, né? Como que é um poema que fala sobre amor, mas que busca ser extremamente racional, o que é a marca do classicismo, né? Você vê, comparar com um poema do trovadorismo, né? Que era um poema muito mais... você merece, Ana Beatriz, com certeza. Todos os aplausos. No poema do trovadorismo, era muito mais aquela conversa entre amantes, né, cantigas de amigo, cantiga de amor. Não existia uma introspecção filosófica, né? Eram poemas muito mais voltados para o seu canto, para a expressão daquele sentimento de saudade, né? Tanto é que é uma palavra tão portuguesa, né? Saudade. Não que o trovadorismo seja específico de Portugal, mas ele é muito forte em Portugal. E o que eu quero demarcar aqui para vocês é essa diferença, né? O trovadorismo não era a poesia não era filosófica, não era introspectiva. Essa é a grande mudança no classicismo, né? A filosofia entra na poesia. Tanto é que a gente já falou, os grandes influências aí dos clássicos eram Aristóteles e Platão. E a ideia desses dois homens, inclusive, que são contraditórios, né? O Platão muito mais metafísico e o Aristóteles extremamente científico, físico, digamos assim, né? O Aristóteles é o pai da ciência moderna, de várias ciências, ele tem livros até sobre zoologia, né? Claro, a partir dos conhecimentos que existiam na Grécia da época, mas era um cara que queria abarcar tudo, né? E o Platão já com seus diálogos pensando de uma forma mais metafísica, né? Então, inclusive, essa diferenciação entre gêneros que eu trouxe para trabalhar com vocês também, a partir do classicismo, vem do Aristóteles, né? O primeiro livro teórico
Olha aí o Aristóteles, mais uma vez, o cara escreve sobre zoologia, sobre poética, sobre metafísica, sobre ética, sobre tudo, né? O Aristóteles quis abarcar. E o primeiro livro em que se fala teoricamente, a partir da perspectiva ocidental, sobre os gêneros literários, né? O lírico, o épico e o dramático, é a Poética de Aristóteles, né? Um grande foco sobre o dramático, o texto trágico, porque era um grande foco na Grécia da época, né? O teatro grego, né? Fala muito da épica também, Homero, né? O grande cara da épica grega, Odisseia e a Ilíada, né? É interessante a gente perceber que a Odisseia e a Ilíada, gente, eram como se fossem a Bíblia dos gregos, né? É ali que está a mitologia, é ali que estão as explicações sobre os deuses gregos e sobre toda a sua mitologia. Também a teogonia de Hesíodo, né? Isso tudo lá na épica. E a lírica, já Aristóteles fala bem menos, porque teria se perdido esse manuscrito, a parte da poética em que ele falaria mais sobre a lírica, né? E a lírica, então, se a épica é esse poema, digamos assim, da comunidade, né? A épica é um poema que não fala do poeta, mas do todo, né? A épica fala da comunidade como um todo, tanto é que ela vai retornar exatamente no classicismo, porque os países estavam se formando. Olha só a importância da épica em relação com a constituição das nações, né? Os Lusíadas é um poema que, de certa forma, constitui Portugal como nação literária, né? É ali que está cristalizado o mito de Portugal, o mito da nação viajante, e, ao mesmo tempo, na época em que o próprio idioma português estava se cristalizando. Então, na época, não existia nenhuma gramática forte. A gramática era internalizada, era a gramática de uso, e não a gramática normativa em si mesma. E a gente já falou sobre isso, inclusive, nas nossas aulas sobre variações linguísticas, né? Vários termos que hoje são condenados a lembrar, né, frecha, estão nos Lusíadas, porque eram falados naquela época. Então, se a épica é esse poema do todo, da comunidade, um poema objetivo, impessoal, a lírica seria o contrário disso, né? Vamos ver aqui essa imagem, esse textinho que eu peguei para vocês. A poesia lírica surge como uma forma de atender ao anseio humano de expressão individual e subjetiva. Claro que esse verbo surge, se a gente for sair do senso comum, e a canetinha não está querendo funcionar hoje. Só funciona quando quer. Se a gente for pensar nessa questão da origem, né, de onde surge, é sempre muito mais complexo, porque a poesia lírica, quando ela surge, ela está muito vinculada a questões ritualísticas, né? Às orações, aos cânticos sagrados, a cantos de trabalho e de guerra também, né? Então, depois é que essa própria ideia do sujeito já é um pouco moderna, né? Essa ideia da constituição do sujeito. Então, aqui, a poesia lírica está já pensada a partir de um ponto de vista mais moderno, de atender a esse anseio humano de expressão individual e subjetiva. Ela se define pela expressão de sentimentos e emoções pessoais. Uma outra marca característica de sua estrutura é o fato de dar voz a um sujeito lírico, diferente da narração impessoal própria da épica. Então, a gente tem essa ideia importante de pensar o sujeito lírico, né? Nós falamos sobre isso no nosso estudo sobre trovadorismo. Eu posso ser um homem e o meu sujeito lírico ser feminino, né? Como nas cantigas de amigo. Eu me coloco como mulher e escrevo uma cantiga de amigo, né? Isso aí é a ideia do sujeito lírico. Mas, professor, então o poeta lírico nunca pode falar sobre a sua própria experiência? Tem que ser um teatro? Não, né? Tanto é que nós temos em Camões diversos sonetos em que ele vai falar dessas suas andanças, dessas suas sofrências, digamos assim, para usar um termo mais moderno, né? Dessas suas angústias de um homem que chegou a ser praticamente expulso do seu país, né? Dentro da sua biografia tem uma passagem em que ele teria machucado, ferido um servo do rei, um soldado do rei, e por isso ele teria sido mandado
para a África, enfim, para guerrear, né, fora de Portugal. Então, essa coisa do degredo era uma coisa muito normal na época, né? Qualquer pena que pudesse ser colocada para alguém poderia ser um degredo. Vai-te embora para a África, vai-te embora para o Brasil. Inclusive, o Brasil é uma nação de degredados, né? Na nossa origem aí, tirando os índios que já eram os habitantes naturais e os africanos que vieram escravizados, a grande parte da nossa origem europeia é de degredados, né? De pessoas que foram mandadas para cá porque eram ladrões ou fizeram qualquer outro tipo de crime. Então, vejam aí que sina, né? Por que será que temos tantos corruptos até hoje no nosso país? Será que vem daí? Né? É uma boa pergunta. Então, de que eu estava falando? E que Camões expressa na sua poesia, sim, a sua vivência. Né? Então, não vamos pensar nessa ideia de um sujeito lírico, quando eu vou escrever meu poema lírico, eu não posso falar de mim mesmo, eu tenho que inventar um sujeito lírico diferente, completamente diferente do autor. Não. Né? Isso aí são nuances muito mais teóricas, né, de pensar uma diferença entre a voz do que escreve e a voz do próprio homem, do próprio ser, da própria mulher. Mas é claro que isso está imiscuído, né? Como que eu posso escrever poesia sem que seja falando um poema lírico, né? Sem que o meu eu, a minha voz, a minha vivência, a minha experiência perpasse para esse poema. Né? Então, o seu nome vem de lira, que seria um instrumento musical usado para acompanhar os cantos gregos. E aí a gente tem aqui a imagem do grande mito, do grande deus, né, relacionado à poesia lírica, que é o Orfeu. Né? Seria um cara que, ao tocar, acalmava até as feras. Né? Então, a gente tem aí essa iconografia do Orfeu tocando a sua lira, e perto dele, crocodilos, leões, né, que se acalmavam a partir da música e da poesia. Pois muito bem. Então, aqui a gente já tem o soneto lido pela Ana Beatriz. E aí, pessoal, a partir dessa ideia de que o Camões traz para a sua poesia todas as suas angústias, né, a sua vivência conturbada, inclusive a gente vai ter aí um autor que, mesmo sendo hoje o grande nome da literatura portuguesa, teria morrido praticamente abandonado, né? Mesmo Os Lusíadas tendo sido publicado 8 anos antes da sua morte, e ele recebido uma pensão do governo, né, da monarquia. Por isso, existe também, não se sabe até que ponto isso é um mito, né, ele teria morrido pobre, inclusive enterrado como indigente. Então vejam aí a história da humanidade como é. Né? Depois o cara vira um gênio, mas em vida completamente largado. Né? Então, como que a gente pode pensar se o classicismo é uma época de otimismo, né, porque o homem está ali acreditando no progresso, acreditando nas descobertas científicas. Nós temos aí no Renascimento Copérnico, Galileu. Né? Então, como que pode ser toda essa época de otimismo, mas o poeta ser triste, né, ser angustiado? Então, é por esses diversos motivos que Camões não pode ser considerado um classicista puro. Né? Ele já é, em diversos aspectos, essa transição para o barroco. E aqui esse poema ele é exemplar nesse sentido, né? Porque qual é a figura de linguagem que está explodindo o tempo todo nesse soneto do Camões? Um fogo que arde sem se ver, uma ferida que dói, mas não se sente, um contentamento descontente. Que figura de linguagem é essa? Né? Nós vamos estudar agora em setembro as figuras de linguagem mais a fundo, mas vocês já conhecem, tenho certeza, uma figura de linguagem chamada de paradoxo. Né? Paradoxo. Quando eu aproximo coisas que são contrárias. Como que eu posso ter um contentamento descontente? Isso é paradoxal, isso é absurdo. A Ana Beatriz expressou isso muito bem, né?
em algumas de suas cenas. Cuidar que se ganha em se perder, não querer mais que bem querer, preso por vontade. Então, são um excesso de paradoxos, e o paradoxo é uma figura clássica? Não, né? Se a gente pensa o classicismo como um lugar, né, como uma estética, um estilo de época em que se buscava harmonia, o racionalismo não pode ser paradoxal. A razão vai dizer que A é A e B é B. Inclusive, a gente tem aí os axiomas aristotélicos, né? Que é o ápice da razão, né? Qual que são os axiomas aristotélicos? A sempre será igual a A nunca será B, né? E não existe uma terceira possibilidade. São os axiomas de Aristóteles, o ápice da razão humana, digamos assim, que já vai ter sido, que no nosso tempo ele é bastante questionado, isso aí pela teoria da complexidade, né? A pode ser B, a Maíra está fazendo um comentário aqui, já eu pego. Só para a gente concluir, né, a teoria da complexidade no século XX já vai condenar entre aspas, esses axiomas aristotélicos a partir da física quântica, né, porque a física quântica vai nos dar uma outra visão do universo, vai dizer que uma partícula A pode se transformar numa partícula B ao mesmo tempo, né, então ela não precisa seguir uma linha para chegar em outro lugar, ela pode sumir aqui, aparecer acolá, né? Então, a física quântica ela vai dizer que A pode ser B, sim, e existem terceiras possibilidades. Então, esses axiomas aristotélicos caem por terra. Mas, nós estamos ainda no século XVI, né? O paradoxo, ou seja, a junção de coisas contrárias, ela é absurda, ela é, até certo ponto, esquizofrênica, ela não é puramente racional. Aí, tá certo, Laís, tudo bem. A gente vai ter aqui que diferenciar, depois quando a gente for falar de figuras de linguagem especificamente, a gente deixa mais clara essa diferença entre a antítese, em que eu aproximo coisas contrárias, uma coisa é aproximar essas coisas contrárias, outra coisa é dizer que elas estão completamente, que elas são uma coisa só, contentamento, descontente, né? Então eu digo que a antítese, ela é bipolar, você pode estar contente e depois descontente bem rapidinho, né? Isso é o bipolar. Já o paradoxo, não, ele é esquizofrênico, ele é contente e descontente ao mesmo tempo, né? Então, e esse poema é extremamente paradoxal e por isso ele já é tão barroco, né? Tão barroco. Vamos ver aqui só o que o pessoal está falando, mas está falando aqui sobre... são comentários a partir dessa ideia do preso por vontade. Estou preso do lado de fora. Vocês estão trazendo aí, o Leonardo e a Mirella trazendo a ideia do soneto do Camões para o cotidiano de vocês, né? Perfeito, é isso aí. Então, gente, vocês já falaram que já conhecem a alegoria da caverna, eu trouxe algumas imagens, mas então vocês já entendem, né? Para a gente perceber essa ideia do neoplatonismo, né? Como que ele entra nos sonetos camonianos, né? A ideia da alegoria da caverna, de que o homem está preso numa caverna, vendo apenas as sombras, né, daquilo que outros homens fazem com que eles vejam, os manipuladores, né? E é fora dessa caverna, então, que está o brilho da verdade, né? E o filósofo seria aquele que consegue sair dessas amarras e ver a luz da verdade, né? Então, quando Camões pensa esse amor com letra maiúscula, ele está tentando pensar esse amor da verdade, esse amor ideal, esse amor platônico, né? Que não estaria apenas preso às sombras de uma caverna, não seria esse amor meramente sensível, meramente carnal, meramente material, mas sim um amor espiritual, né? Por isso essas palavras com A maiúsculo, né? Esse amor com A maiúsculo tem a ver com isso, essa busca de entender o ideal, né? Então,
A gente já ficou na lírica mesmo, a épica vai ficando para a nossa próxima semana, mas tudo bem, aí a gente vai podendo se aprofundar um pouco mais. Mas eu quero hoje ainda uma leitura linda de mais uma artista, né, das nossas turmas. Quantos artistas, né? Inclusive ontem a gente descobriu uma artista plástica, né? A partir da leitura dela mostrou ali uma parede linda. Todo mundo já está querendo contratar para fazer uma obra de arte. E aí isso é muito legal, né, gente? Como que a gente vai se conhecendo melhor a partir dessas nossas atividades e se vendo, se ouvindo, mesmo à distância, né? E agora eu chamo, então, a Mariana para repetir aqui para a gente, só que nunca é igual, essa leitura linda que ela fez desse poema, e a gente percebe a diferença que dá quando a gente decora o texto, né? Porque aí a gente coloca ele para dentro e consegue falar com muito mais verdade. Cadê a Mariana? Tá aí? Professor, precisa ligar a câmera? Seria bem legal, né, gente? O que é que vocês acham? Iga. Verdade, professor, seria melhor. Aê! Muito bem. Vou começar. Eu cantei já, e agora eu vou chorando. O tempo que eu cantei tão confiado, parece que no canto já passado, se estavam minhas lágrimas, querido. Cantei. Mas se alguém pergunta quando, não sei. Que também fui nisso enganado. É tão triste que meu presente estado, que o passado por ledo estou julgado. Fizeram-me cantar manhosamente. Contentamentos não, mas confianças. Cantava, mas já era o som dos ferros. De quem me queixarei que tudo mente, mas que eu que culpo apoio as esperanças, onde a fortuna injusta é maior que os erros. Linda, linda, linda leitura, né, gente? Arrasa. Muito bom. A gente percebe, né, essa diferença. Oi? muito bem, gente. Então, a gente percebe, né, a diferença na dicção, né, Manuela, e na relação com o texto, quando a gente decora, né, quando a gente aprende o poema. E é tão legal, né, porque ela nunca vai mais esquecer isso, se ela de vez em quando trouxer à mente esse poema, e como um texto, né, do século XVI, pode ser tão atual, né, se a gente pensar no sentimento de uma saudade do passado, em que eu cantava, né, um passado um pouco, que era um pouco melhor do que o presente, né, eu cantei já e agora vou chorando o tempo que cantei tão confiado. Parece que no canto já passado se estavam minhas lágrimas criando. Olha isso, né? Quando ele cantava, é como se as lágrimas que ele viria a verter, né, já estavam se criando nele mesmo, né? E isso a gente pode pensar historicamente, né, enquanto para o Camões, né, essa ideia de alguém que participava da corte portuguesa, que cantava nessa corte portuguesa os seus sonetos, mas que depois vai ser expulso dessa corte para vagar pelas colônias, para guerrear pelas colônias portuguesas, né? Então ele vai dizer, ó, cantava, mas já era ao som dos ferros. Olha que verso, né? Eu cantava, mas já eu não percebia, mas os ferros, ou seja, aquilo que vai me prender, claro que metaforicamente, né? E não apenas metaforicamente, Camões ficou preso por vários anos, por diferentes motivos, né? Inclusive por questões literárias, né? Por uma sátira que ele teria escrito, e as sátiras na época eram proibidas, né? Então ele também é preso textualmente, digamos assim, por motivos textuais, né? Então, a gente pode pensar esse poema a partir da ideia de quem é o autor e de como ele se relaciona com a história do autor, mas também, claro, trazer para esquecer, digamos assim, quem é o autor e pensar
o sentimento que o poema em si mesmo emana, né? Dessa ideia de um passado em que eu cantava e agora eu não canto mais. Eu cantava, fizeram-me cantar manhosamente, contentamentos não, mas confianças. Ou seja, eu confiava naquele momento em que eu cantava e depois eu percebi que era tudo engano. Mas de quem eu me queixarei que tudo mente? Mas eu que culpa ponho as esperanças, onde a fortuna injusta é mais que os erros. Ele vai jogar aí a fortuna, gente, era um sinônimo muito comum na época para sorte, para destino, né? A gente não utiliza mais essa palavra nesse significado, nessa chave, né? Mas a fortuna era um sinônimo muito corrente, muito corriqueiro para sorte, para destino. Então, onde o destino injusto é mais que os erros. Ele vai se sentir aqui injustiçado, né? teria sofrido penas muito maiores do que os erros que cometeu, né? Aquilo que ele sofreu, ele considera que é muito maior do que aquilo que ele merecia sofrer, digamos assim. Então, a gente nem teve tempo para ficar escandindo, vendo aqui que são 10 versos e tal, mas isso a gente já trabalhou, né? E a questão das rimas também, né? Aqui, ó, ando com ando, ado com ado, então rimas A, B, B, A, e de novo ando com ado, A, B, B, A. Então percebam que esses dois primeiros quartetos, eles têm a mesma estrutura rímica, inclusive a mesma rima, né? Ando, chorando, criando, quando, julgando, confiado, passado, enganado, estado. Então isso faz parte do soneto clássico, essa ideia de que os dois primeiros quartetos são estáticos, né? Mantém o mesmo esquema rímico, e aí nos dois tercetos finais, isso muda, já fica mais dinâmico. Então olha aqui a rima dos dois tercetos, é um terceto rimando com o outro, olha só. Manhosamente, mente, confianças, esperanças, ferros, erros. Olha que interessante, né? Uma estrofe só vai rimar com a outra. Então, aqui a gente teria uma estrutura rímica de ABBA, ABBA, CDE, CDE. Né? Interessantíssimo. E a musicalidade que isso cria. Né, gente? Mas já estamos lá extrapolando o nosso tempo. Eu fiquei tranquilo, porque parece que o professor de Sociologia não apareceu mesmo. Né? E aí, então, na próxima aula, a gente continua com Camões para falar, para se aprofundar mais nos Lusíadas. Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação, senão vai ficar muito grande. E, claro, estou aí à disposição para quaisquer comentários de vocês.